Bom, então na aula passada ali eu falei um pouquinho sobre os Transformers, né, que são um tipo de camada nova para para dar para dar atenção, né? Esse Transformer aí foi um grupo de pesquisadores do Google que publicou essa camada nova, né? E o paper chama Attention is all you need, né? Atenção é tudo o que você precisa. E a ideia é justamente em um conjunto de palavras, né, na linguagem natural, algumas palavras se relacionam mais umas com as outras, né? Então a ideia do Transformer é justamente tentar modelar e capturar aí o quanto que uma palavra pode interferir, né, no significado da outra. Então ele vai dar foco, né, ele vai dar atenção para partes específicas lá das palavras, né? E aí isso permitia aí fazer análises aí bem avançadas, né, com e é o que permitiu aí, né, o surgimento aí dos GPTs, né, dos Generative Pre-Trained Models, né, os modelos pré-treinados aí de linguagem natural, né, e na verdade, a partir da publicação desse artigo aí dessa nova camada de atencional, né, é, o, tanto a capacidade de treinamento como a própria capacidade dos modelos cresceu muito, né? Principalmente nessa área aí de processamento de linguagem natural. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as IAs generativas, mais generativas de imagem, tá? Não de texto. Então, vamos tentar entender um pouquinho, né? A gente já sabe mais ou menos como que funcionam as CNNs. Eu falei um pouco dos Transformers na aula passada e vamos falar um pouquinho das IAs generativas, tá? Eu vou falar especificamente das GAN, tá? Que na verdade é um tipo de IA generativa de imagem. Ela não é a mais popular hoje em dia, né? Já existe um modelo um pouco mais avançado do que as GANs, mas ela foi o início de tudo, né? Então por isso que eu vou falar um pouquinho dela e a gente vai entender aí como que começou essa história aí de gerar imagens, né? E como é que a gente passa informações para uma rede neural conseguir gerar essas imagens, tá? Então vamos dar uma olhada aí nas GANs, né? Nessas IAs generativas de imagem. Então a gente já viu, né, como que a gente obtém informação de imagem, né? Já vimos classificação, os embeddings faciais, eu falei também de segmentação, né, de imagens, e a gente já sabe, né, mais ou menos como a gente já sabe como que funcionam então as CNNs, né, como funcionam as redes neurais convolucionais. Então, como que ele, a partir da imagem, ele vai passando filtros que são treinados, são aprendidos, e esses filtros conseguem extrair informações das imagens, né? Consegue extrair características das imagens, bordas, padrões, né, que estão presentes na imagem, e isso ajuda a entender o que tem naquela imagem, né, o que aquela imagem significa. Então, as CNNs funcionam, né, funcionam dessa forma. E o processo contrário, né? Será que a gente consegue gerar imagens a partir dessas informações? Então, por exemplo, tem a classificação, tem os embeddings faciais. Será que eu consigo voltar para trás, gerar as imagens como se fosse, na verdade, uma CNN reversa, né? Será que tem como eu fazer uma rede neural convolucional reversa? Então a gente tem a rede neural convolucional normal, eu passo uma imagem, por exemplo, uma rede treinada para identificar o que é aquela imagem, e eu vou passar lá, né, ele vai processar essa imagem, vai extrair características, né, provavelmente vai extrair características que tem pelo, né, das cores ali que estão presentes, do formato do olho, né, do gato é bem característico, e aí no final
essa rede neural provavelmente vai saber, né, que isso se trata de um gato, tá? A CNN. Mas será que eu consigo fazer o contrário, né? Fazer como se fosse um espelho dessa rede neural, eu pegar, falar assim, eu quero uma imagem de um gato, né? Será que ele consegue reconstruir isso para trás, né? Será que tem como a gente reverter esse processo? E na verdade, não necessariamente, né? Porque as camadas convolucionais, se vocês lembrarem, elas só fazem reduzir a imagem, né? No máximo, elas conseguem manter o mesmo tamanho da imagem, mas a gente não consegue, de uma imagem pequena, por exemplo, passar para uma imagem maior, maior e maior, né? Com as camadas convolucionais comuns. Tá? O que ela faz é passar um filtro, e aí esse filtro ele pode agrupar, né, vários pixels em menos pixels. Então a gente reduz, né, na verdade, o tamanho das imagens ao passar esses filtros. Quanto maior o filtro, mais reduz, né? E aí a gente tinha o stride que podia pular alguns pixels e aí vai reduzir mais ainda. Mas e o que a gente faz para fazer o contrário, né? Se a gente quer, na verdade, aumentar o número de pixels. Por exemplo, eu poderia começar com uma imagem, até existe, né, essa aplicação, com uma imagem super borrada, uma imagem baixa resolução, e querer a imagem de alta resolução. Vocês podem até procurar, né, essa aplicação se chama Super Resolution, que é você criar imagens de alta resolução baseada em imagens de menor resolução. Mas como que a gente faz isso, né? Parte de menos pixels para mais pixels, matriz menor, para aumentar essa matriz. Então a gente vai fazer a convolução, também a camada também chama de convolução, só que a gente vai chamar de convolução transposta. Qual que é a ideia dessa convolução? Então aqui, exemplo, né, uma matriz aqui de 2x2 de entrada, aí eu vou passar um filtro também de 2x2, e o que ele vai fazer, na verdade, esse filtro? Ele vai pegar cada um dos pixels aqui, então 1, e vai multiplicar por todo esse filtro aqui, né? Então, ou seja, na primeira vez que passar aqui, né, quando eu estiver no 1, vai sair essa matriz aqui no canto esquerdo superior. Quando passar no 2, eu vou pegar o 2 e multiplicar por todos os números. Então vai ficar 0, 2, né, 4 e 6. E aí, assim por diante. Aqui também 2, então vai multiplicar tudo por 2 e vai jogar aqui na parte de baixo. Vai pegar o 1, multiplicar tudo por 1 e jogar nessa parte de baixo. No final eu faço a soma dessas 4 matrizes aqui, e veja que eu passei então de uma matriz de 2x2 para uma matriz de 3x3. Tá? Então essa é a convolução transposta. E da mesma forma, né, esses pesos aqui dos filtros da convolução transposta também vão ser aprendidos aí pela rede neural usando o backpropagation. Tá? Então aqui um outro exemplo, né, lembra do stride, né, que eu posso, em vez de passar de 1 por 1 aqui, eu posso pular um pixel, né? Então, na verdade, se eu fizer esse pulo, na verdade eu vou pular na matriz de saída, não na de entrada, né, como eu fazia lá na convolução comum. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 0, multiplico pelo kernel, pelo filtro, né, que a rede neural aprende, e eu jogo aqui. Só que agora eu não vou jogar o próximo nessas 4 células. Eu vou, né, porque o stride está 2, ou seja, vai pular um pixel, né, vai pular 2. 2 eu vou jogar, na verdade, o próximo pixel aqui, que é o 1 multiplicado por isso, nessa parte aqui. Por isso que daí ficou aqui 1, 4, 2 e 3. Porque eu multipliquei por todos esses. Da mesma forma, agora eu vou pular 2 para baixo, né, porque não dá mais para ir para frente. Vou pular 2 para baixo e voltar para o começo. Então, o próximo aqui, que seria o 2 multiplicado por esse filtro aqui, eu vou jogar então nesse canto inferior esquerdo, tá? E aí, de novo, eu pulo 2 e jogo o 3 multiplicado por isso aqui, né? No fim das contas, o que vai acontecer? Eu vou jogar
na verdade, o zero multiplicado por isso aqui, né? Então, 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Vou jogar o 1 multiplicado pelo kernel aqui nesse outro canto. O 2 aqui multiplicado por 2 nesse canto e multiplicado por 3 nesse canto. Né? Então, o stride, né, o máximo que eu posso pular, na verdade, depende do tamanho do kernel. Então, se o kernel tem 2 e eu pulo 2, então, na verdade, eu vou colocar o próprio própria multiplicação do pixel aqui, né, em cada espaço aqui da matriz. Se fosse de 3, mesma coisa, né, só que daí eu colocaria aqui, né, 3 aqui, aí eu pularia 3, né, e aí eu colocaria o próximo aqui, então ficaria bem maior aqui, né, aqui ficaria mais 3 aqui e mais 3 aqui. Beleza? Deu para entender aí a convolução transposta? Então é basicamente andar pelos pixels, multiplicando pelo filtro que aprende, né? Aprendido ali, e eu vou jogando na matriz e no final eu componho tudo numa matriz só. E aí eu consigo partir, né, de uma matriz menor, de uma imagem menor, por exemplo, para uma imagem maior, né? De melhor qualidade. Tá? Então esse é o segredo praticamente da IA generativa de imagem. Tá? Eu conseguir passar aí para uma escala maior, né? Para uma resolução maior. Então, da mesma forma que a gente tinha ali na convolução, na camada convolucional normal, a gente também consegue calcular a saída, né? O tamanho da saída aí, basicamente é a entrada, menos 1, vezes o stride, que é quantos pixels eu vou pular, né? Menos 2 vezes o padding. Padding era adicionar, né, pixels a mais para eu poder calcular ali o entorno. E aí mais o tamanho do kernel, menos 1, mais 1. Tá? Então eu consigo também calcular aí qual que vai ser o tamanho da matriz de saída. Tá, então eu sei agora, então, passar de uma matriz pequena para ir crescendo ela, né, usando a convolução transposta. Mas como que eu treino ela, né? Porque, como vocês viram, né, a convolução transposta, apesar de ter uma ideia parecida com a CNN comum, né, não é exatamente igual. Então, não dá para eu utilizar os mesmos pesos aprendidos pela CNN aqui, que classificava o gato aqui, né? Eu não consigo usar os mesmos pesos aqui, porque simplesmente não... A forma como a convolução transposta funciona não é igual, né? É diferente. Os pesos as matrizes são diferentes, o jeito que vai crescer, né? A imagem não é simétrico com a forma como a convolução comum funciona, tá? Então não tem como eu simplesmente fazer a mesma coisa. Então, na verdade, eu vou ter que vou ter que treinar essa rede para gerar essas imagens. Como é que eu treino uma rede neural dessa, né, que vai usar convolução transposta para gerar a imagem? Na verdade, a maneira mais óbvia, talvez, de vocês pensarem nisso é a própria superresolução, né? A superresolução é bem fácil de pensar como você treina. Você pega uma imagem grande, degrada ela de propósito para ela ficar pequenininha, e aí você usa isso para treinar, né? Você usa a imagem, passa a imagem pequena, eu quero que chegue na grande, né? Isso aí é bem fácil de se entender, né? Talvez seja mais intuitivo. Mas como que funciona aquelas geradoras que eu passo o escrito lá, falo, eu quero uma imagem assim, assim, assado, e ele gera, né? Então vamos tentar entender da onde surge isso. Tá? Então, para a gente entender isso, na verdade, como começou essa história aí foram com as GAN, né? GAN é do acrônimo aí Generative Adversarial Network. Então, é uma rede generativa com adversários. Né? O que
como que funciona isso. Então esse modelo aí de gerador, ele funciona com duas redes diferentes, duas redes neurais distintas. Uma é a geradora, né, que vai... a primeira proposta, né, foi essa. Eu pegar, transformar ruído, pode ser uma matriz de ruído, pode ser até um vetor só de ruído, com números aleatórios, transformar, então, uma imagem de ruído numa imagem real. Tá? Então, eu vou, no meu treinamento, eu tenho várias imagens, eu quero que do ruído ele aprenda a gerar aquelas imagens, tá? Que eu tenho na minha base. Não pode ser muito diverso, porque daí senão a CNN vai ficar confusa, né? Talvez você escolha aí um tema, sei lá, eu quero que gere gatos, quero que gere pessoas, sei lá. Né? Normalmente esse primeiro modelo aí era mais restrito, né? Você passava algum tipo de imagem. Então a rede construía só um tipo de imagem, né? Ele aprendia a transformar o ruído aleatório em um padrão que ele reconheceu lá de rostos, né? De como fazer rostos a partir de um padrão aleatório, tá? Então era isso que a geradora precisava fazer, a partir do ruído, tentar gerar aí o meu conjunto de treinamento, imagens parecidas com o meu conjunto de treinamento. Enquanto que a gente tem uma outra rede, que é a rede discriminadora. Ela tem um trabalho bem mais fácil do que a geradora. O trabalho dela é pegar a imagem que foi gerada e classificar. Isso é real, né? Isso parece mais com as imagens do treinamento, ou será que é um fake? Será que é algo que não é real? É algo que foi gerado. Tá? Então você tem essas duas redes e elas vão competir entre si, né? Por isso são adversários, elas vão competir entre si e aí uma vai fazer com que a outra fique cada vez melhor. Né? Então a gente inicia com duas redes ruins, às vezes a discriminadora você pode até começar já treinada um pouco, né, com a base de imagem para ela já ter um ponto de partida, né? Mas a ideia é essa. Então a geradora vai ter que ficar gerando imagem cada vez mais parecida com o real para confundir a discriminadora, enquanto que a discriminadora tem que ficar cada vez melhor para saber o que é fake e o que é real, né? Para saber aí discriminar o que está sendo gerado ou o que não está sendo gerado. O ideal é que as duas cresçam passo a passo, né? Cresçam vagarosamente aí, aprendam vagarosamente a reconhecer os padrões, né? E não que uma fique muito boa, né? Se a discriminadora ficar muito boa, a geradora aleatoriamente não consegue ficar melhor, né? Porque a discriminadora já tá sempre jogando um loss gigantesco lá e aí ela não consegue aprender nada, porque a discriminadora simplesmente é muito boa, né? Então o loss sempre vai ficar alto. Então a ideia é as duas irem aprendendo aos poucos, né? Para ficar aquela disputa lá que tem ali até no Alice, né? No País das Maravilhas tem a Rainha Vermelha ficar correndo lá parado no mesmo lugar. E aí eles falam, o que você está fazendo? Por que você fica correndo aí parado? Porque se eu parar, eu fico para trás, né? Então é essa a ideia, as duas tentarem crescer ao mesmo tempo, na verdade, aprender ao mesmo tempo e ficar uma muito boa em gerar imagens fake e a outra também muito boa em saber se é fake ou real, né? Para equilibrar ali as forças. Tá? Então a ideia é essa. Então eu gero a imagem fake, né? A imagem de mentira, o discriminador vai ver duas imagens, a real e a fake. E aí ele vai ter que gerar o quanto que ele achou que era fake, né? Então ele vai dar um valor ali de 0 a 1, se ele achou que era fake ou se era verdade, né? E aí pela a diferença de
se era fake mesmo, se ele acertou que era fake, o loss vai dar muito alto, né? Por quê? Porque ele descobriu que era fake, então o gerador fez um trabalho ruim. Então a loss vai ficar alto, né, para voltar aqui no backpropagation. Isso a loss do gerador, né? Enquanto que a loss do discriminador vai ficar boa. Se ele errar, né, se era fake e ele achou que era real, aí o loss vai ficar abaixo do gerador, mas o loss do discriminador vai ficar alto. E aí ele vai ter que reaprender, né, como que eu faço isso. Então assim, assim eu consigo gerar uma função de perda do quanto que o discriminador conseguiu descobrir se era fake ou não. Tá? O quanto que fugiu se era para ser real, era para ser, sei lá, real é 1 e fake é 0. Era para ser 1 e ele deu 0. Então o erro foi de 1, né? Então é essa a ideia, e ele vai ter que descobrir se é 1, se é real, ou se é fake, se é 0. E aí a diferença entre um e outro vai ser a perda, né? E esse que é o segredo, né, do backpropagation, aí aquelas aulas iniciais, a ideia foi justamente essa, vocês entenderem que a chave para a gente treinar a rede neural é você conseguir construir uma função de loss, uma função de perda, do quão ruim foi o resultado, né? Para quê? Para a gente poder ajustar os pesos, né, baseado no quão ruim foi. Né? Se for muito ruim, eu vou ter que mudar muito os pesos, né, usando lá a derivada, né, para saber se eu preciso aumentar ou diminuir o peso, né, para eu chegar mais próximo do certo. Tá? Então a ideia é essa. Então o segredo do aprendizado é o loss, né, como eu falei. Então a rede geradora vai gerar então essa imagem a partir do ruído, né? E aí a função de perda é o quanto que ela consegue enganar a rede discriminante. Tá? Se a rede discriminante predizer se é real, né, ou é gerada aí pela rede geradora. E a função de perda geradora é o contrário, né, o quanto que ela acerta se é falso, se é verdade, se é real, se é falso. Só que aí você pode pensar, tá, mas aqui você está falando que essa rede GAN, né, que eu criei aqui usando imagens só de ruído, para aprender o padrão de como que é imagem de pessoa, por exemplo, imagem de gato, ela só vai saber fazer isso. E como é que eu faço, como é que funciona então aquela rede neural que eu passo um escrito, falo para ela e ela gera aquela imagem do escrito que eu escrevi, ela descrevia a imagem, tá? A ideia dela, em vez de eu passar... Então, aí tem várias formas, surgiram várias formas diferentes de eu dar o start, né, de como que eu vou fazer e como que eu vou treinar essa rede GAN para aprender coisas diferentes. Então, essa na verdade é o mais avançado, né, que é eu conseguir escrever um texto e do texto ele gerar a imagem. E como que é feito isso, na verdade? Para vocês verem que dependeu, né, para chegar nessa etapa aqui, eu dependi de várias coisas. Por quê? Porque eu vou, na verdade, lembra das ideias dos embeddings faciais? Aqui a gente vai usar a mesma ideia, só que em vez de eu fazer os embeddings de uma imagem, eu vou fazer os embeddings eu vou fazer um vetor de incorporação de um texto. E aí eu vou passar para uma LLM. Tá? Normalmente usa-se uma Large Language Model, né? Um modelo de linguagem não tão grande, né? Porque senão vai ficar muito lento, né? Eu vou primeiro passar, por exemplo, para um chat GPT, que é um modelo gigantesco já, só para ele gerar um vetor, só para ele gerar um embedding. Então a ideia é a gente usa normalmente um modelo um pouquinho menor, como o BERT, por exemplo, que tem ali, né, o maior deles tem 340 milhões de parâmetros. Lembra quando a gente estava rodando o Olama, que mesmo eu rodando aqui na minha máquina, né, eu estava usando os modelos de 4 bilhões de parâmetros, né, cheguei até a usar
não sei se eu usei já o de 14 também, mas eu consigo rodar 14 bilhões de parâmetros, né? É bem maior. Né? O BERT é menorzinho, ele tem 340 milhões. Então ele é mais rápido. E qual que é a ideia de eu passar um texto e eu extrair a penúltima camada, né? Não a camada de qual é a próxima palavra, mas a penúltima camada. Qual que é a ideia desse embedding? A ideia desse embedding é a mesma ideia do embedding da imagem. Lembra que a rede neural vai conseguindo extrair informação do que tem naquela imagem, né? Ela consegue, de certa forma, extrair informações da imagem, do que é o conteúdo, e aí incorporar num vetor, né? Falando, aí a gente pode imaginar que é um vetor que fale se tem um padrão de pelos, né? Se tem nariz, tem olhos, tem boca. Da mesma forma, um embedding de um texto, que eu passei lá para o BERT, né? Para o GPT, sei lá. A mesma ideia é que se eu passar um texto, ele vai extrair o significado daquele prompt que eu fiz. Né? Então ele vai processar de alguma forma que aquele vetor, aquele embedding vai significar, justamente vai ser o significado daquele prompt que você fez. Né? Ele vai extrair o conteúdo, o que significa aquilo que o usuário pediu. Tá? Então essa que é a ideia. Então eu vou usar esse embedding, que é o que o usuário pediu, o que significa aquilo que o usuário pediu, e eu vou passar esse embedding para CNN geradora. E ela vai gerar uma imagem a partir disso. E como que eu treino isso? Eu treino descrevendo imagens que eu já tenho, por exemplo, na minha base de treinamento. Então eu coloco lá várias imagens, aí eu descrevo ela. Por exemplo, pego essa imagem aqui, é a imagem de uma mulher branca, de cabelo com um coque na cabeça, desenhando, uma pintora desenhando sobre um quadro branco, em formato, em estilo pictoresco, né, de desenho, estilo de desenho, talvez até meio vetorial, né, não parece ser um desenho à mão livre, tá? E aí eu descrevo, então, essa imagem. Posso falar um pouquinho das cores, né, com paletas de tons pastéis, né? Então a ideia é eu descrever essa imagem, e aí eu uso isso junto com o treinamento. Então o que eu vou fazer? Pegar essa descrição, eu passo nesse cara aqui, passo no BERT, pego esse vetor de incorporação, e aí o trabalho da CNN vai ser tentar regerar essa imagem baseada nos embeddings que eu passei para ela. Tá? Então eu vou transformar todas as imagens em texto descrito. Esse texto descrito eu vou transformar nos embeddings, todos em embeddings. E aí o trabalho da rede neural é, a partir dos embeddings, reconstruir a imagem original. Tá? É isso que ela vai aprender. E o trabalho da rede discriminadora vai ser o contrário. Ela vai pegar a imagem que a CNN gerou e ela vai tentar gerar a descrição. Né? Na verdade, eu vou passar por esse BERT. Na verdade, ela vai tentar gerar a descrição, vai tentar gerar esse embedding aqui, tá? A discriminadora vai tentar gerar esse embedding, e esse embedding vai ter que bater com o embedding original. Quanto mais diferente for, né, significa que a geradora fez um trabalho ruim. Se ela fizer um trabalho bom, né, a discriminadora vai confundir, vai achar que o embedding é o mesmo, tá? Vai cair exatamente no mesmo embedding. E aí você pode fazer um pouco de variação, né? Pode usar também discriminadora para descobrir se ele é fake ou não, também, tá? Você pode, então, adicionar, né, isso no erro também. Se ela descobrir que é um fake, você adiciona um erro a mais ainda. Tá?
não só o embedding. E aí, então, a gente tem outros métodos de entrada, né? Então, esse método do ruído é bem básico, né? Por quê? Porque a rede neural ela só não vai conseguir aprender muita coisa. Ela vai conseguir aprender a fazer, talvez, poucos padrões de imagem. Agora, na verdade, o segundo passo foi eu, além do ruído, né? Por exemplo, eu adicionar uma classe. Por exemplo, imagina que eu tenho uma rede que eu quero que gere cachorro e gato. O que eu faço? Além de passar o ruído, eu passo um vetorzinho aqui falando qual é a classe. Por exemplo, se o final terminar com 1 e 0, é cachorro. Terminar com 0 e 1, por exemplo, é gato. Né? Então, aí a generativa vai gerar essa imagem baseada nisso, e a discriminadora tem que acertar se é cachorro ou gato, baseado na imagem que a geradora gerou. Então, a geradora vai gerar um cachorro ou um gato fake, e a discriminadora vai verificar. Pode verificar tanto se é real ou fake, quanto também discriminar se a geradora gerou um cachorro ou gato. Se ela falar que não gerou nem cachorro nem gato, é porque ele fez um trabalho ruim, vai dar um loss alto. Se ele errar, né, se falar que se ele gerou um cachorro e a discriminadora falou que é um gato, é porque a discriminadora pode estar ruim, mas também, né, vai dar um loss alto também para a geradora. Então as duas vão ter que reaprender aí uma com a outra. Tá? Então são variações do que eu posso fornecer, né, para eu conseguir treinar essa GAN. E aí, como eu falei, existe um embedding de texto, tá? Então, que eu passo, que é esse daqui, né? Eu passo um texto, crio um embedding, né, usando o modelo de linguagem, e aí ele vai ter que recriar a imagem cuja descrição era aquela lá. E aí uma última forma, eu acho que eu esqueci de pôr aqui, uma última forma você pode fazer híbridos, né, misturar uma coisa com a outra, mas existe uma forma que você passa por uma CNN e gera um embedding da CNN, igual os embeddings faciais, igual aqueles vetores que a gente tinha gerado dos rostos. Para que eu vou gerar isso? Onde que eu vou utilizar isso? Você já viram aquelas redes generativas que você fala assim, você passa uma imagem e aí você fala assim, eu quero uma variação dessa imagem. Eu quero que você... Pode ser até a super resolução. Eu quero que você pegue essa imagem e gere ela em alta resolução. Aí ela pode primeiro gerar o embedding, passar por uma CNN já treinada. Ele vai gerar um embedding daquela imagem que é informações sobre aquela imagem, né, o embedding. E aí, a partir dela, gerar a imagem de super resolução. Ou fazer variações da imagem. Né? Não sei se vocês já viram, tem algumas redes neurais que você fala assim, eu quero que você pegue essa foto e transforme numa pintura estilo Van Gogh, por exemplo. Né? E aí ela faz a mesma foto em estilo Van Gogh, por exemplo. A ideia é essa, então você vai passar... Aí você vai usar as duas coisas, né? Você vai usar o embedding de texto, por quê? Porque ele tem que saber o que é Van Gogh, né? Então você vai passar embedding de texto do que é Van Gogh, e você vai passar o embedding da imagem, que que uma CNN vai avaliar, falando o que tem naquela imagem, né? O que é aquela imagem, é do que, né? Qual que é o cenário, sei lá, as cores e tal. E aí esses são os embeddings. Você vai usar os embeddings de texto, que vai falar que que você quer a imagem em formato Van Gogh, vai passar a imagem original, a foto original. E vai juntar as duas coisas e a saída é a foto, né, no estilo de uma pintura aí de Van Gogh, por exemplo. Fábio, quer falar alguma coisa? Perguntar?
Uhum. Uhum. Sim, tem alguns sim, né? Usam IA, né? Na verdade, tem bastante agora que utiliza IA, mas tem uns modelos que são mais matemáticos só, né? Que, por exemplo, tem uns que transformam em aquarela, né? Aí tem, aí tem maneiras matemáticas de você fazer isso, né? Você mistura um pouco as cores, dá uma borrada, né? Então você diminui a quantidade de cores disponíveis na sua, na sua paleta e aí ele acaba ficando parecido com meio aquarelado, né? Então existem alguns filtros que são matemáticos, né? Que realmente dá para fazer só usando lógica, mas muitos filtros mais avançados hoje em dia são de IA mesmo, são gerados dessa maneira aqui. Tá? Ele tem algum. Ou é uma rede que já foi treinada só para fazer isso, né? Só para fazer aquele filtro, né? Normalmente essas para ser mais leve, né? Para ser mais rápido, você cria redes generativas que já fazem só uma tarefa, né? Porque ela vai ser menor, vai ser mais rápida. Mas aí a gente tem as mais gerais, né? Essas mais generalistas aquelas que eu mostrei no slide do começo, né? A Leonardo, Dali, né? Elas são bem mais generalistas, conseguem fazer coisas bem mais avançadas. Aí ela tem, aí sim essa ideia aqui, né? De eu passar, por exemplo, por um chat GPT, gerar o Embering e a CNN conseguir gerar a imagem. Mas os filtros mais simples, normalmente, o que eles fazem é treinar uma rede que só faz aquele tipo de filtro, né? Que só pega imagem num estilo, transforma em imagem estilo mangá, né? Transforma um desenho em uma versão real, né? Tá bastante na moda isso. Oi? É, IA, isso é IA. Uhum. São essas redes generativas aí. É, e na aula que vem eu vou falar da rede mais moderna, né, que a gente tem hoje. Provavelmente elas são nessa rede mais moderna, que são as redes de difusão, né, modelos de difusão, que ele tem a capacidade um pouquinho mais refinada de aprender os padrões da imagem mesmo, né. A GAN, eu vou mostrar para vocês no caderno que ela é meio difícil de refinar ela e ela é muito custosa também para você treinar. É, tá? Aqui eu coloquei algumas referências. É, também, também, custo de processamento, tempo, é, o, o fine tuning, né? O trabalho seu mesmo, manual de ter que ajustar um pouquinho os parâmetros aqui e ali para você acertar o melhor treinamento possível, tá? Tudo isso na GAN é meio complicado de fazer, é custoso, né? Você tem que saber ajustar certinho como que eu vou é, fazer, porque lembra que eu falei que tem que ter esse equilíbrio de uma aprender junto com a outra, não uma aprender muito e a outra ficar não conseguir aprender. Se acontecer isso, ela vai acabar ficando estagnada, nenhuma das duas vai aprender mais, né? Então, o ideal é as duas competirem mesmo, ficarem ali é, melhorando aos poucos, tá? Pode até ser, né? Normalmente a discriminativa sempre fica melhor do que a outra. E aí, mas as duas conseguem ir melhorando, né? Aprendendo juntas, mesmo assim. Tá, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês o caderno ali que eu coloquei. Inclusive, ela é tão custosa, né, que realmente
eu precisei mesmo gastar, gastar de verdade. Eu tive que comprar crédito aqui, porque senão eu não conseguia rodar. E mesmo na minha máquina, né? A minha máquina, eu tenho um GPU, mas é um pouquinho melhor que essa L4 aqui. Essa L4 aqui, mesmo ela, já é boa até, mas não dá conta ainda. Vamos ver, eu vou rodar nessa daqui, que é a A100. Lembra que eu mostrei para vocês? Ó. Precinho dela. Ah, tá. Ah, acho que você não. Tá. Deixa eu só pinar aqui, daí acho que ele apareceu. Apareceu? É... Lembra que eu falei dessa A100 aqui, ó? Essa A100 você tem que vender seu carro, sua casa para comprar ela. Custa, nos lugares mais baratos é 80 mil, né? Mas nem sei nem se ela é zero bala, se já não é usada, né? Que tem lugar que custa mais de 100 mil, 150, 138. Então ela é uma placa muito robusta, né? Ela tem 80 gigabytes de RAM. Ah, que essa aqui é a versão de 40, né? Por isso que é mais barato. Mas ela tem 80 gigabytes de RAM e o DeepSeek, que já é considerado um modelo leve, né? Ele fala que precisa de 8 dessas rodando em paralelo para você rodar o melhor modelo deles, para você treinar o melhor modelo deles. Então, assim, é leve, mas também não tanto, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou rodar aqui na A100 e aí ele até mostra aqui, ó. Esse A100 ele gasta 6,86 créditos por hora que você está rodando a máquina, né? Eu comprei 100 créditos lá por R$ 50, R$ 58, né? Então sai o quê? Vou fazer o cálculo aqui. Cada crédito, então, custa 54. Então, opa, cada crédito custa R$ 1,85. Então, ele custa R$ 12 por hora, né, de uso. Essa máquina com, né, essa GPU. Ah, e ela, agora que eu vi, ela não é a de 80 aqui, ó, ela é a de 40, né? Então ela é essa que só custa 26 mil. Mas mesmo assim, né? Vale a pena você usar, porque você não. A não ser que você tenha dinheiro aí, se importe de gastar. Mas é um investimento bem pesado. 26 mil e é aquilo, né? E essas placas aí ficam defasadas rapidinho. É melhor você trabalhar na nuvem aí, que você aluga testa, né? Às vezes, se for lógico seu trabalho, né? Aí sim. Mas você pode testar aqui, né? Só compra, aluga a máquina, dá uma testada. E eu vou mostrar aqui para vocês, então eu vou rodar ele, tá? Então eu já tenho aqui o caderno. Esse começo aqui é de boa, né? Ele tá demorando só para iniciar a máquina, para importar, né, os dados, porque isso acaba, ele tá puxando do disco, tá baixando da internet, então é lento mesmo, né? Isso não depende da velocidade de processamento em si. Isso depende da velocidade do disco, da leitura que ele tá. Então aqui é lento pelo start, né, pelo início. Aqui sim, né? Aqui daí eu vou criar os modelos, tá? Daí o modelo gerador. Então eu coloco ali umas convoluções transpostas, né? Ali o número de camadas, esse D aqui, número de camadas escondidas, tá? Número na verdade, quantas camadas eu vou criar, né? Ali para frente. Beleza.
aqui o tamanho dos kernels, o stride, né? Então tem... e aqui a camada discriminadora, que aí usa convolução normal. Veja que aqui eu estou criando do zero, né? Justamente para vocês verem como que você criaria uma rede neural, uma arquitetura do zero. Então, essas arquiteturas que são bem pequenas, né? Bem simples. Tanto é que ele sai aqui, ó, número de parâmetros, 12 milhões, né? Lembra lá né, que os modelos de linguagem têm bilhões de parâmetros. Então aqui, bem pouco, né? 12 milhões em comparação. A discriminadora tem 11 milhões de parâmetros, tá? Então aqui a forma de gerar é assim, tá? É criando classes, e aí você tem o inicializador, que você define a arquitetura, então como que você vai encadear as camadas, uma com as outras. E na verdade eu não estou encadeando aqui, tá? O pessoal só usa essa convenção aqui de colocar uma camada abaixo da outra na sequência, só para facilitar a organização. Porque na verdade onde eu estou encadeando mesmo é aqui, na hora que eu mando rodar. O forward é na hora que eu mando ele fazer a predição. Então se você olhar aqui na predição, eu tô justamente, ó, tô passando. Eu pego a camada convolucional aqui que eu defini e passo a entrada, né, que é a imagem, por exemplo, que é a imagem. E aí, ó, o resultado disso vai ser o x, tá? E aí, na próxima, eu pego a segunda camada e passo o novo x, né, que já foi calculado com a entrada. E aí, isso vai valer x. E aí, eu passo aqui para a próxima camada o x que foi calculado anteriormente. Então, veja que aqui que eu estou encadeando, na verdade, né, uma camada depois da outra. Tá? E eu passo por uma função aqui de relu, né? O relu se for menor que zero, é zero. Se for maior, você deixa o valor que é. Tá? Simplesmente para dar uma normalizada, tirar valores muito negativos. Beleza, né? Daí isso aqui eu crio uma instância da classe, né, do gerador, do discriminador. Aí eu configuro ali qual que é o dispositivo que eu vou usar um CUDA, né, vou usar um GPU, tá? E aí eu atribuo, né, o dispositivo ali para o gerador e para o discriminador, para eles usarem a GPU. E aqui eu estou só contando, né, quantos parâmetros tem em cada um. Tá? Beleza, aqui que daí eu vou gerar um otimizador para cada um dos dois. Né? Um otimizador para o gerador e um otimizador para o discriminador. E é esse cara aqui que eu vou usar eu vou passar os parâmetros e é ele que vai fazer para mim o backpropagation. Ele vai calcular as derivadas para mim. Né? Esse otimizador ele vai calcular as derivadas para mim. Usando o torch aqui, tá? O torch ele calcula sozinho para mim esse autograde, né? O gradiente automático, que é são as derivadas. Tá? Então eu vou pegar ali aqui na verdade só estou criando uma lista vazia, porque eu vou rodar várias vezes. Então eu vou ter várias perdas, né? Porque eu vou rodar várias vezes e eu vou tirar uma média, tá? Por isso que eu estou colocando numa lista aqui. Vou tirar a média da perda do gerador, a média da perda do discriminador. Aí aqui eu pego as imagens, tá? Então eu tenho lá o conjunto de imagens. Aqui que é esse conjunto de imagem aqui? Que é esse conjunto que eu vou rodar para vocês? Aqui eu acabei perdendo, que acho que eu rodei. Vou ter que rodar aqui, né? Treinamento primeiro. Mas isso aqui é baseado no MNIST, tá? O MNIST é um conjunto de dados bem clássico, tá?
do Machine Learning, que simplesmente são dígitos escritos à mão, tá? São dígitos escritos à mão. Então essa geradora aí vai tentar gerar esses dígitos de forma artificial. Não é um negócio muito útil, mas é que ele é leve, né? Eu acho que os dígitos têm 64 por 64 ou 32 por 32, eu não lembro. Então as imagens são pequenininhas, né? Então, na teoria, é para rodar rápido isso daqui. Tá? É para eu conseguir fazer ele funcionar mais ou menos rápido. Então, essas imagens ali que ele está pegando são aqueles números ali, tá? Então, eu vou pegar as imagens. O que é isso aqui? Isso aqui é para eu transferir, né? Por que tem a RAM da GPU? A RAM da GPU é justamente o espaço de trabalho que já está mais próximo ali para ele processar mais rápido, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Image batch to device. Eu estou mandando as imagens para carregar na RAM da GPU. Então elas já ficam ali pré-carregadas para processar mais rápido. Tá? Mesma coisa, daí eu vou criar lá o que é real e o que é fake, tá? Os labels. E aí e aqui eu começo as imagens aleatórias, tá? Então eu faço uma imagem aleatória, também lá no dispositivo, na GPU, e aí eu crio com o gerador uma imagem fake, né? É para ser uma imagem terrível, né? Essa primeira aqui, que ela não tem noção nenhuma, não aprendeu nada ainda. E aí, agora eu pego o discriminador e eu vou passar uma imagem normal para ela, né? Que daí ela tem que saber que é real, tem que dar 1, né? E eu vou passar uma imagem fake para ela aprender que aquilo é fake, né? Então eu vou passar uma real, uma fake, tá? Para ela aprender. Daí isso daqui, zero grade backward. O backward ele está fazendo a retropropagação para o discriminador aprender o que é real e o que é fake, tá? Então eu passo uma imagem real, uma fake, ela vai aprender. E aí, aqui é só uma normalização para os gradientes não ficarem muito grandes, tá? Nem acima de 1, nem muito abaixo de 1. Então eu só tiro, né? Para não trabalhar com valores muito fora, tá? E aqui, beleza, terminou o treinamento da discriminadora. Aí o gerador, lembra que eu falei que o gerador ele costuma ser mais difícil dele aprender, né? Porque ele tem que aprender a gerar uma imagem que vai enganar o discriminador. O discriminador só tem que ver que uma é diferente da outra, que a real é bem diferente da fake, né? E no começo vai ser muito diferente, então é um trabalho fácil, né, para o discriminador. O treinador não, ou o gerador não, ele vai ter que aprender a gerar do zero, né, aquela imagem. Então o que a gente faz? A gente dá uma colher de chá para o treinador. A gente fala para o gerador, a gente treina ele 2 vezes, em vez de treinar uma só, como é o discriminador. Na verdade, a gente vai fazer vai dar várias colheres de chá, né? Uma é essa daqui, que o label real não vale 1, tá? E o label falso não vale exatamente 0, vale 0,1. Para quê? Para o discriminador não se ajustar tão rápido, né? Porque senão ele chega no 1 muito rápido, né? E aí ele vai, na verdade, não vai ter que chegar no 1, ele vai ter que chegar no 0,9, então é mais tortuoso o caminho para chegar no correto. E o loss, na verdade, sempre não vai ser exato, ele vai fazer o loss ali no 0,9 e não no 1, né? Enquanto ele está predizendo 1, mas ele vai dar uma penalidade de erro mesmo assim. E outra colher de chá é que eu vou treinar 2 vezes então o gerador, enquanto que o discriminador é treinado só uma vez. Então a mesma coisa, vou gerar então uma imagem aleatória, tá? E aí eu vou criar a imagem com o gerador. E aí o discriminador vai verificar, isso é real, isso é fake, tá? Isso vai sair
uma perda, um loss, tá? E aí é baseado nesse loss que eu vou treinar o gerador, tá? Então o gerador eu vou treinar baseado na função de perda do quão diferente foi o label que era para ser. Ele falou que é fake ou que é real, né? E o label era para ser real, né? Por quê? Porque ele tem que enganar, ele tem que passar, criar uma imagem e o discriminador tem que achar que é real. Então, por isso que é a diferença para o real, tá? Para o que ele predisse, se ele predisse que é real. Se ele predizer que é real, então é que o gerador foi muito bom. E aí eu faço a mesma coisa, né? Para não trabalhar com valores muito fora, faço o clamp, né? E aí eu vou calcular aqui as médias, tá? Eu vou começar a rodar agora, tá? Então, olha o tempo que demora para rodar isso daqui. Lembra que o conjunto de dados é um monte de numerozinho mequetrefe, né? Deixa eu ver aqui, inclusive, o tamanho dos 28 por 28, né? Então é um de dados bem pequeno, né? Muito pequeno, seria fácil para ele fazer. A minha rede não é tão grande assim, é grande até, mas não tanto. E olha o tempo que demora. E eu estou usando a GPU de 30 mil, né? 30 mil reais essa GPU. Ainda não foi nenhuma época que a gente chama, né? Uma época é ele olhar todas as imagens uma vez. Então, na hora que terminar de olhar uma imagem, todas as imagens uma vez vai sair. Aí ele saiu aqui, ó, a perda do gerador 1,97, a do discriminador 0,57. Como eu falei, né, o trabalho de gerador é mais fácil. Então é normal que ele saia na frente mesmo. E olha aí, né? Tá rodando aí. Esse aqui é só o tempo que eu coloquei para rodar essa célula aqui, ó. 1 minuto para sair, para ele treinar no conjunto inteiro das imagens. Né? Então é bem devagar. Tudo bem que tem bastante, né? Acho que tem 20 mil. Não, 60 mil exemplos. Né? Tem bastante exemplo, mas mesmo assim, né? Olha aí, ó. Aqui a gente tem um sinal positivo, que as duas tem que dar uma olhada no progresso disso, né? Porque, ó, a geradora ficou muito melhor, né? Passou de 97 para 0,84. Ou seja, aprendeu bem a melhorar, a enganar a discriminadora. E a discriminadora não ficou tão para trás assim, né? Perdeu ali um pouquinho. Ou seja, a geradora está conseguindo enganar mais. Aí a gente tem que ficar de olho, tá? Não pode nenhuma ultrapassar muito e ficar muito diferente essa perda um do outro, tá? A ideia é os dois irem melhorando aí aos poucos. Como é uma disputa, né? Nunca vai chegar em 0-0, né? Sempre vai ficar esse jogo aí de uma engana mais, a outra... Quando uma engana mais, a outra erra menos. Né? Como uma engana mais, a outra erra mais. Quando engana menos, erra menos. Né? Então daí sempre vai ficar esse jogo aí. A ideia é nunca uma ficar muito melhor que a outra e ficar sempre assim. Então a ideia é, às vezes, eles ficarem trocando de posição, sobe um pouco, desce, sobe, desce. Tá? É ficar fazendo esse jogo aí de sobe e desce. Se tiver assim, seu treino está ok. Tá? E aí tá lá, né? Tá rodando aí. Ó, 3 minutos e meio. Saíram quatro épocas. Ó, já sinal um pouco ruim aqui. Que agora o discriminador tá consistentemente, parece que tá melhorando e o gerador tá piorando, parece. Tá?
A gente não pode deixar ele piorar muito. Então esse ajuste aí de, de fazer esse balanceamento do treino é extremamente delicado, né? Extremamente complicado de fazer. Isso porque eu já sei que é difícil e eu já estou usando vários métodos que a gente chama de regularização, de evitar esse sobreajuste, tá? De um ou do outro, tá? O que dá para melhorar aqui é fazer um clamp maior aqui do discriminador, para os valores dele não passarem de 0,5 e nem de menos 0,5. Acho que está muito pequeno aqui também. Porque o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou cortando? O gradiente. Tá? O gradiente é o quanto que vai desviar o parâmetro para cima ou para baixo. Tá? Se eu deixar desviar muito, ele vai ajustar muito o parâmetro. Se ele ficar pequeno, ele ajusta menos. Então aqui eu estava penalizando talvez muito para o gerador não mudar muito e o discriminador estava mudando mais. Tá? Talvez eu inverter isso daqui. Deixar o gerador prender mais rápido do que o discriminador. Só que se você deixar valores muito grandes, pode acontecer de estourar, né? O valor está até irreal, tanto que ele vai alterar o parâmetro. Ele altera muito e aí acaba saindo dos parâmetros ideais. Então não é muito bom deixar muito alto também. Mas caiu aqui no problema, né? Tá meio que claro aqui. Se não cair de novo aqui o gerador, se aumentar de novo, provavelmente a gente caiu num problema aqui Por quê? Porque o discriminador parece que convergiu para entender que é fake e o gerador parece estar sempre só piorando. Então ele não está conseguindo mais enganar o discriminador. Então a gente teria que que essa mexida que eu fiz não está refletindo aqui, né? Vou deixar mais uma época aqui para ver se isso diminui. Não, ó, tá. Então aqui já deu problema, tá? Então eu vou fazer de novo com os parâmetros novos, né? Eu estou reduzindo aqui a velocidade de aprendizagem do discriminador, aumentando do gerador. Então ver como é custoso, né? Fazer isso com o GAN, tá? Então eu tenho que achar esse equilíbrio aí, tá? Se eu não achar, eu não consigo treinar. Aqui ele mostra, ele cria um gerador, um outro gerador já treinado, já pré-treinado para ver ele gerando aqui os resultados. Eu tinha outro caderno aqui que eu já tinha rodado e aqui. Deixa eu ver se tá. Tá. Ó, esse aqui é um exemplo real, tá? Então esse aqui é o certo, tipo, é o que tá
no conjunto de treinamento, né? É um 7 e tá o rótulo 7. Aqui, ó. Então aqui eu fiz o treinamento e veja que ele deu um pico aqui de ficar ruim o gerador, mas depois ele melhorou e aí ficou estabilizou ali. Entre o gerador e o discriminador. Então, na teoria, ficou razoável esse treinamento, que parece que deu certo, né? O gerador começou bem ruim, e aí ele foi melhorando, melhorando, deu uma piora, mas depois estabilizou. Então, ele, de certa forma, aprendeu aqui. E aqui eu mandei ele gerar exemplos, né, de números que ele aprendeu a fazer. E, sei lá, dá para saber que não foi gente que escreveu, né? O discriminador acho que não tá sabendo tão bem que os esses zeros aqui, beleza, né? Até meio fácil, né, de fazer. Aqui parece que ele tá tentando fazer um 7, né? Ficou bem ruim aqui. Talvez aqui, né, uma pessoa talvez fizesse assim. Fez um 9 aqui, tá razoável, né? Parece. Até parece um 9 mesmo, mas meio confuso, né? É. Então, esses aqui são exemplos de imagens fakes que ele gerou de números. Aqui é só gerando zeros, né? Então, mais fácil. Vamos ver aqui. Agora o. Esse aqui não ficou muito legal, não. Aqui pareceu que ele ia melhorar, né? Mas agora tá piorando. Bom, então eu acho que vou deixar terminar aqui para rodar o resto aí pra gente dar uma olhada no que ele gerou. O que ele aprendeu, né, a fazer. Isso vai demorar um pouquinho. Talvez eu possa ir mostrando aqui alguns vídeos, e ganho.
Então, super resolução talvez é uma aplicação que é mais fácil, né, de entender, né, como que você treina ela, porque é só você pegar uma imagem de resolução boa, degrada ela e aí você treina para ele tentar reconstruir, né? E aqui é um paper mesmo, Zhang 2024. Não que o jogo é do paper, né? Mas ele tá usando o método do paper ali para fazer fazendo a super resolução com AI. Uhum. Sim. Uhum. Na China eles valorizam muito, né, a educação. Eles estão é uma tipo lá os cientistas meio que são popstars, então todo mundo quer meio que ser cientista lá. Valorizam muito a educação, então eles estão bem no, na fronteira mesmo da tecnologia, assim, eles estão bem avançados. A tendência é só aumentar, né? E não sei se estão todo mundo ouvindo aí da ascensão do Império Chinês e a decadência do Império Americano, né? Isso é uma das coisas que a gente vê, assim, né, nessa fronteira tecnológica. O que eles estão fazendo, assim, é muito pesquisador chinês e tanto em quantidade, né, como em qualidade, eles estão fazendo coisas bem avançadas mesmo, e a gente sabe que eles têm muita limitação de recurso, né? Os Estados Unidos bloqueia a venda de placa de vídeo, bloqueia tudo que eles tudo que eles conseguem praticamente estão tentando bloquear, né? E mesmo assim, eles se viraram nos 30, né? Fizeram o DeepSeek sem poder usar as placas de vídeo mais modernas da Nvidia, e assim por diante, né? E nos Estados Unidos meio que está tudo concentrado na mão das empresas, né? Toda a tecnologia está meio que tá concentrada aí nas big techs, né? Na OpenAI, que é financiada aí pelos bilionários, né? Microsoft, Google e etc. E Google não, né? Google tá no Gemini, é do PayPal, né? O cara que era do PayPal também tá financiando a OpenAI. E meio que tá tudo na mão desses caras, né? Tipo, não é tanto pesquisa de universidade. Enquanto que lá na China é tudo, a maioria é pesquisa universitária mesmo. É o pessoal da universidade que tá pesquisando mesmo, que tá fazendo. Então é um. E aí o progresso, a tendência é ser muito mais rápida, né? Porque os cientistas acabam. Eles divulgam, né? Eles lançam os papers e aí fica aberto, aí todo mundo pode cooperar, pode ler, entender como faz e melhorar, né? Enquanto que nas empresas fica muita coisa em segredo e aí meio que fica só entre eles ali, né? E na China estão abrindo tudo, né? O- como que treinaram de psique, como os próprios pesos, né? Eles divulgam pra gente poder usar, testar. E a tendência é tudo isso acelerar o progresso, né? O pessoal tem acesso e aí pode testar, pode melhorar. Os outros pesquisadores também da área, né, têm acesso para testar, para modificar, para melhorar. Então, a tendência é a tecnologia deles ficar cada vez melhor mesmo. Nelson, pode fazer pergunta?
Aham. Uhum. 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 Sim, não, com certeza. Até porque tem muito a maior barreira, na verdade, do progresso da IA, né? Eles estão prevendo é o setor elétrico mesmo, né? Que é uma é algo que consome muita energia mesmo, é muita energia elétrica que consome, né? Tanto é que o próprio DeepSeek lá, eles falam que precisa de 8 dessas placas aí que custa 80 mil. E não é só o preço da placa, né? Se você olhar o consumo dela, quando está sobrecarregada, 300 watts, né? Pensa isso, precisa de 8 dessas. 8 vezes 3 já dá 2.400. Já está consumindo aí 2,4 quilowatts por hora. Isso para rodar um modelo de psique. Quantos você acha que está rodando por trás no site, né? Não é um só, porque senão não atende todo mundo. Você pensa que tem que você pensa que tem, sei lá, milhões de usuários. Então, se tiver 1 milhão de usuários, você precisa, por exemplo, de uma rede dessa para cada 1 milhão, para cada um usuário que está fazendo o prompt, né? Porque senão vai ficar super lento. Então, você multiplica aí esses 2 kWh por 1 milhão, já dá 2 milhões de kWh para rodar, né? Uma só o DeepSeek para 1 milhão de pessoas, né? Por exemplo. Só que tá rodando para muito mais, né? A gente sabe que tem muito mais gente do que 1 milhão utilizando as inteligências artificiais. Então é um consumo elétrico realmente é gigantesco, assim. É não, difícil de imaginar, né? Uhum, 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 sim, é. É, é uma área assim que pessoal é bem promissora, né? A inteligência artificial, porque o próprio pessoal que publicou o paper do DeepSeek mesmo, eles
eles usam várias técnicas, né? Inclusive vocês mencionaram aí de que eles usaram outras IAs para treinar a IA deles. E eles usam a própria IA deles também para treinar outros modelos menores, né? Eles falaram assim que esses modelos menores aí de 1 bilhão de parâmetros, de 4 bilhões de parâmetros, como que eles fazem para treinar eles? Eles usam o modelo maior, que é mais inteligente, meio que como professor desses modelos menores, né? Para ele ensinar, falar assim, ó, você tem que responder tal prompt, você tem que responder desse jeito aqui. Então você treina eles com eles mesmos, né? Então a própria IA treina ela mesma. Então elas podem se retroalimentar aí para aprender juntos, né? Melhorar o aprendizado junto. Então tem meio que uma tem meio que uma questão aí de progresso, talvez de acelerar o progresso, né, cada vez mais, delas mesmas conseguirem se treinar e se melhorar, né? A gente, até quem tem os pessoal que tem medo, né, que fala que a IA vai tomar na verdade já estão meio que fazendo isso, né? Já estão meio que usando elas mesmas para aprender com elas mesmas. E elas têm muito potencial para fazer isso, né? Porque o que limita elas, na verdade, é a energia, é recurso físico, né? Não é igual pra gente. A gente tem um tempo para aprender, a gente tem um limite de tempo, tem um, um limite de expectativa de vida que a IA não tem. Né? A IA, dependendo do quanto você fornece de recurso para ela, ela tem capacidade cada vez maior de fazer as coisas. E acelerar as coisas, né? Fazer as coisas de forma mais acelerada. Então tem um potencial realmente bem grande, assim, de não, até onde vai chegar isso daí, né? Quanto que vai o quão acelerado vai ser o progresso tecnológico daqui para frente. Tá chegando já num nível meio Black Mirror, né? Não sei se vocês assistem, já assistiram. Já tem bastante. Uhum, sim, sim, sim. Não, tem muita coisa também que talvez estejam também superestimando também a capacidade em muitas áreas, né? Por exemplo, eu estava vendo um vídeo esses dias aí na própria área de ensino mesmo, né? O pessoal fala, agora não precisa mais de professor, o, o, a IA ensina, né? A IA ensina os alunos, ensina mesmo, né? Se você quiser aprender e ficar perguntando, você acaba aprendendo mesmo, mas a gente talvez já tenha uma certa maturidade para aprender isso. Mas a educação já passou por várias ocasiões em que aconteceu algo muito semelhante, né? Tipo, a invenção do rádio, falaram, não, agora não precisa mais de professor, de vários professores, porque agora com a rádio a gente pode transmitir um professor, pega o professor mais inteligente do mundo aí e ele pode dar aula para todos os alunos do mundo inteiro, né, com a rádio. E, né, revolucionou? Não, né?
Da mesma forma a TV, né? A TV teve o mesmo impacto, a mesmo hype, né? Que o pessoal ficava falando, ah, não, a TV, agora a gente pode fazer vídeo, pode transmitir ao vivo, também a mesma história, né? Pode gravar as melhores aulas, os melhores professores, e é um pouco disso que você falou, né, Nelson? Que, tá, você pode gravar, mas o pessoal vai assistir? Quem que vai assistir? Né? Você pode gravar, você pode passar, e tem muita questão que a IA não resolve, né? Ou talvez resolve, mas talvez não resolve da maneira que a gente queira, né? Que, por exemplo, muito do muito do que a gente aprende mesmo, né? A gente aprende porque erra. A gente tem o ditado, né, de que a gente aprende errando, né? Você aprende mais errando do que acertando. E na verdade tem muito disso, né? A gente precisa do erro, precisa da imperfeição para a gente progredir. A gente quer isso, né? Até se você pensar num relacionamento, por exemplo, né? Você, você tá atrás também das. Você se relaciona com a pessoa não esperando que ela seja perfeita, mas justamente porque você, você aceita ela do jeito que ela é, né? Você aceita ela você tem que trabalhar junto com ela, você cresce junto com ela para justamente conseguindo superar as dificuldades causadas pelas nossas imperfeições, né? E se você pensar assim, você brigou lá com seu namorado, e aí você pode ir lá no chat GPT e falar assim, o que eu posso fazer agora? Aconteceu tal e tal coisa, eu briguei com a minha namorada, o que eu posso fazer? Ela vai dar uma solução que pode bem dizer que talvez seja a ideal, a perfeita. E aí você vai lá e resolve, desculpa, não sei o que lá, eu errei, fiz aqui, eu fiz aquele outro. E aí se ela perguntar, essa resposta aí foi o chat GPT que fez? E você vai falar sim. Você acha que ela vai te perdoar por isso? Então, na verdade, a gente não tá atrás do perfeito e a gente nem sempre quer que as coisas sejam resolvidas de forma perfeita, né? Tá? A gente evolui justamente com a imperfeição também, com os erros, com a imperfeição. Isso também está muito presente na arte, né? Tem até as tapeçarias, né, mais famosas, artesanais, eles fazem erros propositais, né? Colocam erros propositais nas peças justamente para. E isso valoriza a peça, porque justamente você sabe que alguém fez manualmente aquilo. Estava lá tentando fazer manualmente, estava trabalhando manualmente naquilo. E, e isso gera um valor, né? Tem um valor agregado que a máquina não dá pra gente. Porque ela faz tudo perfeito, faz tudo igual, fica tudo sempre igual, né? E isso acaba desvalorizando, né? Você fala, sei lá, meu monitor, meu teclado, tudo perfeito, as bordas, tudo certinho, tudo, né? A máquina fez tudo certinho, não tem um detalhe errado. E na verdade o que mais valoriza pra gente e, e eu acho que vai valorizar ainda mais agora com a IA é aquilo que foi feito pelos humanos, né? Que foram feitos por gente. A gente vai falar, aquele lá, aquele cara ali tem um negócio que foi. Aquela palestra ali, aquele cara que fez sozinho. Ele tirou as ideias tudo da cabeça dele, preparou os discursos tudo sozinho. Né? A gente talvez vai começar a valorizar e mais ainda, né, o que é feito por humanos, aí, o que é feito com esforço real, não simplesmente o que é feito perfeitamente aí pelas IAs.
Uhum. 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 Sim. Uhum. Não, com certeza. Essa capacidade de criação a IA já tem, de certa forma, mas é, é muito baseado no que a gente. É só baseado, na verdade, no que a gente ensinou, né, para ela. É realmente para capacidade de adaptação, de, de talvez criar coisas novas que ainda não ninguém nunca pensou, né? Ninguém nunca escreveu. Realmente não é algo que talvez ainda tenha. É uma limitação, né, da IA. Que ela só, por enquanto, só aprende o que a gente mostra para ela. Né? Mas, mas é uma discussão bem interessante aí. Tem muitas coisas aí para serem pensadas e debatidas. Vamos ver aqui. Terminou. Consigo gerar algumas imagens. Olha aí as imagens. Os números fakes que ele gerou. Tem alguns razoáveis que realmente passaria, né? Até parece que, sei lá, alguém escreveu um número e errou e daí escreveu outro por cima. Mas é razoável, né? Alguns. A maioria dá pra saber que não é, né? Que não é real. Mas justamente aqui o treino não ficou bom, né? A perda do gerador já ficou alta, né? Então o próprio significa que o próprio discriminador já consegue automaticamente saber que aquilo é fake, né? Então isso aqui não, esse treinamento aqui não deu muito certo. Tá, mas então só para que é meio que a título de curiosidade, né, para vocês verem que não é as guns são bem limitadas, assim, você tem que fazer uma engenharia bem de ajustar os parâmetros que bem certinho, né, para conseguir extrair resultado disso. Tá? E a gente tem aqui. Inclusive esse canal aqui é um excelente canal para vocês seguirem. Two Minutes Paper. O nome fala, né? Ele pega papers dessa área de tecnologia, principalmente de IA, né? Agora, tudo de IA, e ele explica, se propõe a explicar em 2 minutos, né? Mas todos têm mais, né? Todos os vídeos têm mais. Mas é um excelente canal, assim, tá? Para vocês seguirem. Eu vou colocar ali até no como sugestão ali para vocês. Tem muito material, né? Como eu falei, como é uma área muito nova, é tudo paper, tá?
não tem livro, né? Como eu falei, se lançar um livro hoje, amanhã não serve mais. Então é tudo paper, e aí ainda bem que é até difícil de acompanhar, né? Ainda bem que tem aí bastante gente aí que tá fazendo essa curadoria, até as próprias pessoas também que fazem, que estão trabalhando com isso também, vários trabalham com divulgação científica também, né? Então, aí facilita aí um pouco para a gente tentar acompanhar aí essa área que é muito dinâmica, né? Tá toda hora saindo coisa nova e aí uma forma aí da gente acompanhar é aí pelos canais de divulgação científica, tá? Esse é um excelente canal aí para vocês acompanharem as novidades. Acho, eu acho que aqui ele também caiu na. Deixa eu parar aqui. Aqui na verdade ele caiu também nesse loop porque eu não gerei de novo, né? Ele já estava treinado do outro jeito. Então, talvez ele já tivesse preso num lugar ruim. Tem que rodar o de cima também para ele gerar de novo as, as redes neurais. Aí sim, ele vai ser treinado do zero. Mas enfim, vocês podem testar aí, treinar aí outras com vocês aí, só que é que eu falei, que eu estou usando essa placa de vídeo aqui de 40 gigabytes e ele é bem lento, né? Mesmo assim, demora bastante. Então, na aula que vem aí eu vou mostrar para vocês, até tem aqui, né? Stable Diffusion, que é um modelo que trabalha com uma lógica um pouco diferente e pelo método que ele é treinado, ele consegue aprender melhor os padrões da imagem e não simplesmente reproduzir a imagem. Ele consegue entender, né, como que deve ser o padrão da imagem, como que é um padrão de uma imagem de um rosto, como que é o padrão, sei lá, de um fundo, de uma natureza, como é que eu reconstruo esse padrão, tá? E não simplesmente aprender a fazer, porque simplesmente eu posso só copiar, né? Ele consegue aprender padrões, tá? Esse aqui é o DALL-E 2, né, que era baseado em GAN, tá? E o 3 ele já não, ele já é baseado em modelo de difusão, né? E ele tem várias outras aplicabilidades aí que são melhores também, além de só gerar a imagem, né? Você consegue, por exemplo, fazer isso aqui que ele está fazendo, né? Fazer buracos na imagem, fazer erros na imagem e ele conserta isso, né? Não sei se vocês já viram aquele Magic Eraser que agora tem nos celulares, que você consegue apagar pessoas, tal, tudo com modelos, com esse tipo de modelo aqui de difusão. Beleza? E eu acho que ele